Olá, muito boa noite. Bem-vindos, sejais aqui ao nosso espaço, à nossa jornada de oração. Hoje é 439, acho eu. O que é que vocês acham também? Olha, hoje não está aqui ninguém. Ou não aparece aqui ninguém. Hoje é 439, não é, meninos? Ou não é? Não é? Daniel Trepado, boa noite, estás bom? A luz está boa? Maria Edith, beijinhos. Anselmo, como estás? José Almeida, está tudo bem? Emília Trovão, como vai? Ana Carreira, Marlene Cordeiro, Nélia Capela, Daniel Trampado, sim, 439. Sim, está tudo bem por aí? Vai indo. Conceição Ribeiro, olá, boa noite. Maria Henriques. Mário Henriques, abraço. Dete Margarida, beijinhos. Teresa Neto, boa noite, está tudo bem? Helena Reis, boa noite. Mónica Gomes, boa noite. Como é que estão todos? Sérgio Parente, estás com muitas dificuldades. Hoje vamos ajudar o Sérgio Parente. Lourdes Tavares, como estás? Cláudia Marina, como está? Tenho que aqui desligar uma chamada e voltar a fazê-la porque estes meninos hoje não sei o que é que têm, não estão a acertar cá com a coisa. Eu vou indo assim, e tu, Nuno? Vais melhor ou andas muito desanimado? Quem andas desanimado? Rosário Santos. Uma boa noite a todos. Isso é que é bom, está tudo bem. Diz a Dete. Se está tudo bem é porque está. Santo Jorge, como vais, ó Santos? Estás santificado? Como é que está tudo? Estão todos bem? Espero que sim. Que eu também. Eu também vou indo. Então, Graziela Calado, como vai? Xixi Santos, Paulo Mendes, um grande abraço fraterno de luz. Tudo. A guerra chegou aí, Paulo? Fábio Cordeiro, uma boa noite também. Uma boa semana. Está tudo bem, não está, Xixi Santos? Silvia Ferreira. Aqui estamos nós. Como vai a guerra, meninos? Boa noite, diz a Diolinda Gonçalves. Ela disse boa noite a todos, vamos dizer a todos. Boa noite, Diolinda Gonçalves. Então, como é que vai a guerra? Vai bem? Vai bem a guerra? Ou não? Esperamos que vá, não é? Já há sinal de que vão acabar com a guerra? Boa noite, Helena Martins. Helena Martins diz boa noite a todos também. Vou indo, Graziela Calado. O Putin ainda não morreu. Ai, meu Deus sagrado. Estou menos mal e você vai melhor, diz a Graziela Calado. E eu digo, vou indo.
O Anselmo informa-me que o Putin ainda não morreu. Olá, Susana Duarte. Tudo bem? Está a complicar-se, Sr. Fernando. A guerra está-se a complicar, é? Oh, dias. Boa noite, Susana Duarte. Túlia Peloso. Beijinhos. Paula Marcelino. Beijinhos também. Sim, dentro do possível está tudo bem. Saúde física e mental é o mais importante. O resto espero que venha por acréscimo. Beijinhos. Também eu. A guerra está preocupante, diz a Rosário Santos. Então, mas já a Hilda diz, eu vou indo. Vou indo um dia de cada vez. Pois, eu também. Estamos mal todos. Vamos indo um dia de cada vez. Então, conta-me lá, Maria do Rosário, porque é que a guerra está preocupante? Já ocuparam alguma cidade? O Putin já disse que ia conversar com alguém, ou que mandava conversar? Não vai ficar por aqui o quê? Então, eu estou na guerra e vocês ainda querem que eu fique mais na guerra? Não pode ser, a guerra tem que acabar, Tem que acabar breve, não é para demorar um mês, nem mais semanas. É um horror esta guerra, diz a Cici Santos. Seja qual for a guerra, é sempre um horror. Mas a Etiópia também está em guerra e outros países estão em guerra, estão muitos. Já ameaçou com armas nucleares. Pode ser que elas deem meia volta e vão ter com ele. Sabe Deus. Só Deus é que sabe. Bom, acho que amanhã conversar. Acho muito bem. Eu vou estar presente. É para ver se a conversa não desbunda. Uma santa semana, Fátima Branco. E então o carnaval, como é que vai? Isto do carnaval dá com a guerra, tudo o que dá com o carnaval não gosto, mas, francamente. Ele já as tem preparado, Cláudia Marina. Só tem que as levar é para lá. Pronto, se é na Bielorrússia, mas que seja muito pertinho da Ucrânia. Teresa Simões, boa noite, beijinhos. Nós podemos servir desta guerra para vermos qual é a nossa inteligência. Vamos ver qual é a nossa inteligência. Digo-vos já que a nossa inteligência não é muito grande. Vamos ver a inteligência que nós, pessoas, como seres humanos, temos. Uma inteligência. Analisarmos a inteligência do ser humano. É na fronteira que eles se vão reunir, está bem. Está a intimidar a Europa. Oh, meu Deus, assim vai chegar cá. Boa noite a todos, disse a Cláudia Fico. A nossa inteligência aqui é admirável e nós temos que analisar a nossa inteligência. Para já, numa luta, seja ela qual for, nem que seja entre duas pessoas, as pessoas devem lutar de igual para igual. Uma pessoa que veja que é mais forte que a outra nunca deve iniciar nem um conflito, e muito menos uma guerra, nem uma discussão. Nós temos que lutar com as pessoas que são iguais a nós. Eu jamais vou ter uma luta, ou uma conversa, ou uma discussão com uma pessoa que é mais frágil do que eu. Mas terei com todo o prazer com uma pessoa que está ao meu nível. Que eu tenho as mesmas armas e as mesmas capacidades, e essa pessoa tem as mesmas armas e a mesma capacidade. A inteligência do ser humano
a inteligência negativa, evidentemente, ou a falta de inteligência, é quando ele consegue guerrear com alguém, não é só guerrear, discutir, fazer disparates com alguém que é mais frágil. Se eu tenho mais armas, eu não posso iniciar uma guerra ou um conflito, porque armas aqui é simbólico, com uma pessoa que é mais frágil do que eu, porque eu sei que vou vencer. E isso não é avaria nenhuma. Isso não mostra que eu tenho alguma inteligência. Pelo contrário, mostra que eu sou uma pessoa bastante burra. E bastante... que os valores humanos não predominam na minha pessoa. Porque eu só posso lutar contra pessoas iguais a mim. E cada um pode lutar contra pessoas iguais a si. Ninguém pode lutar com uma pessoa que é mais fraca. Nenhum mais fraco pode iniciar uma luta com uma pessoa mais forte. Porque isso é uma luta que vai ser perdida, é uma discussão que vai ser perdida, é um entendimento que vai ser perdido. É algo que ninguém vai chegar a lado nenhum. Ora, as pessoas inteligentes têm esta visão. Elas lutam e fazem grandes lutas, mas com pessoas no mesmo nível. Com pessoas que têm realmente a capacidade, a mesma capacidade igualitária. Eu vou jogar a porrada com uma pessoa, sou mais forte. Evidentemente que eu vou vencer essa pessoa. Isso não é glória nenhuma, isso não é um bem nenhum. Isso é apenas falta de compreensão da minha parte que inicia o conflito. Falta de inteligência e muitas vezes falta de valores humanos. E esta guerra serve para isso mesmo, para mostrar às pessoas que elas não podem, de forma alguma, manipular as pessoas mais frágeis. Elas têm que manipular as pessoas que estão à sua altura, ao seu nível. E aí sim, se ganharem, serão uns grandes, serão pessoas vitoriosas. Se perder numa guerra, com as mesmas armas, vai sempre haver uma pessoa que ganha ou que perde. Pode também haver ali uma questão de diálogo, uma vez que as duas pessoas são inteligentes, que as leve a parar o conflito, a guerra ou o desentendimento. O ser humano desde sempre gostou muito de fazer lutas, mas com pessoas mais frágeis. Por exemplo, vamos ao caso do homem e da mulher. A mulher durante muito tempo levou porrada do homem, porque o homem era mais forte. E aí qual é o ato heroico do homem? Não é nenhum. Se fosse um homem com a mesma estrutura a lutar com esse homem, esse conflito teria um vencedor heroico. Assim, de outra forma, não há vencedores heroicos. Há pessoas apenas que não são inteligentes. Há pessoas apenas que não têm princípios. E há pessoas que não têm valores. Sempre que alguém se rodeia e que é forte, de pessoas mais fortes, para lutar contra os mais fracos, são sempre pessoas muito burras, são pessoas desumanas, e esses são considerados os grandes ditadores, os grandes psicopatas. Nós temos todos um pouco de psicopatia. Muitos de nós somos psicopatas e nem o sabemos. Mas, na verdade, pois, no caso do Afeganistão, na década de 80, também era um país mais frágil e um mais forte venceu. Mas na história nós vimos sempre isso. Na história sempre vimos isso. E isso é realmente uma coisa que denota que a personalidade daquelas pessoas não são personalidades boas.
eu ontem ouvi um discurso do Trump, parece que ele quer ser outra vez, e com certeza deve conseguir, quer ser outra vez presidente dos Estados Unidos da América, e ele fez umas observações que me levou a pensar o seguinte: como é que um povo, como o povo americano, que tem... Bem, eu não acho o povo americano, nunca achei o povo americano pessoas inteligentes. Mas como é que o povo americano ainda aplaude e vai a discursos daquele homem? Ele teve uma frase, foi: eu não ganhei as eleições porque as eleições não foram verdadeiras. Ele sabe muito bem que isso não corresponde à verdade. As eleições em que ele foi eleito é que não foram muito verdadeiras e não foram muito honestas e mais, não foram muito claras. E ele diz, primeiro, ele, quando foi presidente dos Estados Unidos da América, poderia ter feito alguma coisa pelos países mais pobres. E o que é que ele fez pelos países mais pobres? Se ele não fez pela América aquilo que deveria ter feito, que era os valores principais, e um dos valores principais é que ninguém tem o direito de matar outra pessoa e por isso não vamos dar condições culturais nem condições materiais para que as pessoas tenham armas para poderem, numa irritação, matar outra pessoa. Portanto, para ele, o poder económico é muito mais não foi os americanos, foi os russos. Pronto, mas os russos levaram muita tarefa, mas ganharam, Fábio. Portanto, é bom. Então, o que é que acontece? Acontece que nós, quando vimos alguém falar, e quando alguém, e que nós sabemos que esse alguém tem outros interesses que não o bem comum, nós não devemos dar crédito, não devemos alimentar, não devemos nos meter nessas lutas. Nós não podemos se meterem nessas lutas assim de qualquer maneira. Mas foi nos anos 80 que estás a falar isso, Fábio, mas tens de te lembrar, os anos 80 é diferente. Agora o Potin é uma pessoa doente, e vocês ainda não repararam bem, mas reparem bem nas imagens que passam, principalmente naquelas que são mais recentes. O Putin está doente, fisicamente está doente. E ele está a fazer isto para deixar um mau legado ao mundo, para ser lembrado por este mau legado. Só que ele não tem consciência que isto é um mau legado que ele está a fazer. Mas o Putin está a fazer isto como uma criança mimada. Uma criança. Portanto, parece ele que não tem 70 anos e que não viveu o que viveu. Ele veio da KGB, ele foi convidado a ser primeiro-ministro, ele foi primeiro-ministro, foi convidado porque o presidente lhe convinha da altura, e depois foi para presidente, e depois voltou outra vez a primeiro-ministro, e depois voltou outra vez a presidente, até que se encontra lá até 2033, como se ele fosse viver até 2033. O Putin é uma pessoa que está doente fisicamente. Tem mazelas físicas bem específicas. E o Putin devia ter tido a noção exata que os seus médicos deveriam lhe ter dito que a vida dele não ia ser muito mais longa e ele não ia viver muito mais tempo. Então, a raiva dele de morrer, porque vai morrer, um dia destes, e mais depressa do que muita gente pensa, essa raiva foi o que o levou a fazer esta guerra, como quem diga, então eu vou fazer aqui uma coisa para que o mundo nunca se esqueça de mim. Claro que ele vai ser lembrado como o Hitler e Stalin e o Lenin é lembrado pelas piores coisas e pelos piores motivos, como nós tivemos presidentes também que são lembrados pelos piores motivos, e como toda a Europa e todo o mundo tem tido presidentes e primeiros-ministros que são lembrados pelos piores motivos. A história lembra-os pelos piores motivos. Então aqui o Putin também quer ficar e quer ser lembrado pelos piores motivos.
Foi por isso que ele iniciou esta guerra, porque ele sabe muito bem que já não tem nem qualidade de vida, porque ele está mesmo doente, nem qualidade de vida, nem quantidade de vida suficiente para fazer seja mais o que for. Então, ele não tem sequer a noção que está a lutar com um povo mais frágil, que tem menos armamento, que tem menos condições para ter uma guerra, e não está a lutar por uma causa que seja justa. Ele está a lutar por uma futilidade. Ele quer mostrar ao mundo que a Rússia ainda é quem manda no mundo, e a Rússia já não manda no mundo. Passamos para a China, mas um pouco são sempre os americanos que acabam por, com a sua maneira de ser guerrenta, lá está, acabam por ditar algumas ordens ao mundo, como por exemplo nós dizemos muitas vezes que perdemos muitos dos nossos direitos, liberdades e garantias, mas isso podemos agradecer aos americanos, por causa do 11 de setembro. Sendo o 11 de setembro um ato até nojento da parte dos americanos, de quem governava na altura, porque o 11 de setembro não foi um terrorismo externo, mas foi um terrorismo interno e foi um terrorismo combinado. E morreram bastantes pessoas. Ora, evidentemente que a partir daí nós nunca mais podemos viajar de avião livremente. Nem podemos fazer, portanto, 2001, reparem, aos anos que isso foi. E não podemos, muitas das nossas liberdades foram cortadas por causa desse ato insano provocado pela própria América, na própria América. Portanto, a América, dando os seus próprios exemplos, faz com que, e depois impõe, não é, o medo e o terror, e faz com que muitas das coisas que têm acontecido são um pouco culpa da cultura americana. Os russos é diferente. Os russos são comunistas, são pessoas pouco informadas porque não têm acesso à informação como nós temos, seja a informação positiva ou negativa, seja a informação ou contra-informação, seja a informação mentida, seja a informação de verdade. Eles não têm, os chineses e os russos, o povo em si, não tem acesso à informação como nós temos. Só algumas elites. Claro que aquele povo, se não conhece mais, se não vê mais, se não tem consciência de mais, vai apoiar o seu presidente, vai apoiar os seus ministros. Por exemplo, já mais de 2.000 pessoas foram presas na Rússia por se manifestarem contra a guerra. Só por aí se vê. Grandes entidades, grandes pessoas conhecidas já manifestaram ser contra estas ideias de Putin e estão a receber os seus castigos. Mas é engraçado que o Putin pensa que pode castigar toda a gente, mas que ele nunca pode ser castigado. Então, o que as pessoas têm que daqui ver, e têm que tomar muita atenção, é o nosso futuro. É o nosso futuro que está em jogo, não é por a Ucrânia. A Ucrânia serve para nós vermos como as pessoas vão reagindo perante o mundo. E, por exemplo, a Alemanha não estava de acordo com determinadas coisas porque ela também está envolvida com os negócios da Rússia. E faz falta. Por isso é que eles não queriam tirar o SWIFT. E o Trump veio dizer que nem pensar tirar o SWIFT, porque o Trump tem muitos negócios na Rússia e, portanto, não lhe convinha o SWIFT vir embora. Mas eu acho que sim, que devem tirar o SWIFT como uma das coisas espantosas que fizeram. Acho que houve uma união ali na União Europeia, foi o espaço aéreo europeu estar todo interdito, que pertence à União Europeia, às viagens quer dos oligarcas, quer da Rússia. Acho muito bem, aí sim há realmente algo bastante visível, porque assim quem estiver fora da Rússia não pode ir para a Rússia, o SWIFT sai também não pode fazer nada, que são os comparsas do Putin. Quem estiver dentro da Rússia também já não pode fugir,
para outros países e aquilo um dia destes na Rússia vai dar mal, não é? Com a morte do com a morte de um dia destes do Putin, aquilo vai dar muito mal, porque depois as coisas não vão ser bem assim, porque até o outro presidente tomar as rédeas daquele país, pode haver um conflito psicológico nas pessoas de tal forma que elas próprias percebam que têm que tomar uma atitude. Isso também é o caso dos chineses. Vocês têm todos acesso à informação, nós temos acesso à informação, os chineses não têm acesso à informação. Não têm acesso à informação, têm acesso à informação que o governo lhes dá. Então, há muitas pessoas que trabalham nos campos, que trabalham fora das grandes cidades, que nunca foram às grandes cidades. Então, essas pessoas chinesas sofrem horrores. E ninguém fala, ninguém tem a coragem de dizer, e as pessoas continuam a apoiar a China, mesmo a apoiar a China economicamente, comprando-lhe coisas que não são satisfatórias. A China começou uma guerra económica com todos os países do mundo e principalmente com os mais frágeis, que começaram a depender um pouco deles, e nesta pandemia a China é uma grande causadora da pandemia porque ocultou, obstruiu informação atempadamente para que os outros países tomassem atitudes de proteção. Portanto, eles atrasaram a informação o mais que puderam, inclusive houve pessoas que morreram para não dar essa informação ou porque tinham dado essa informação, então mataram essas pessoas. E isto na Terra vive-se aqui uma coisa que é assim, mata-se um. O Stalin fazia muito isso. O Stalin foi um dos piores homens da humanidade, porque o Stalin no Império, na União Soviética, durante a estadia dele, matou 49 milhões de pessoas, quanto à Segunda Grande Guerra Mundial matou 45 milhões. Há uma diferença muito grande, mas era uma guerra. E ali no país dele não, as pessoas pensavam que ele era um santo, que ele era bom. Só descobriram depois da morte dele, e há alguns anos depois da morte dele, é que a comunidade internacional e a própria Rússia descobriu, afinal, que Stalin tinha sido um homem muito mau e muito ruim mesmo, e que fez muito mal à Rússia. Portanto, esses países, a China, a Rússia, um pouco Cuba também, em prol de uma liberdade que não existia, o que acontece com os varões da droga na Colômbia, o que acontece também, agora não me estou a lembrar, o outro país que manipula o seu povo, fala o sofrer, que é a Venezuela. Obrigado. É a Venezuela. Portanto, a Coreia do Norte, por exemplo, o horror que aquelas pessoas devem sofrer é um horror grande, e que nós não pensamos nessas coisas todas no dia a dia. Na Índia, grandes sofrimentos, grande pobreza. Porquê? Por causa do poderio, por causa da cultura, por causa das castas, portanto, e não há uma forma das pessoas crescerem, terem consciência, conviverem com o progresso e com a inteligência. Muitas delas estão tão bloqueadas, que se nós chegássemos hoje ao pé delas e lhes mostrássemos como o mundo é de real, eles não acreditavam. Como há muitos de nós que, se nos mostrassem a realidade que se passa no interior da Rússia e no interior da China, nós ficaríamos perfeitamente horrorizados. Por exemplo, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, a Ucrânia serviu para matar a fome, para alimentar os soldados e a própria Rússia, mas também morreram muitas pessoas de fome. A Rússia fez muito mal à Ucrânia, sempre,
nunca fez nada de bom. Não se pode dizer que a Rússia tenha feito uma coisa boa à Ucrânia. A Rússia chupou a Ucrânia até ao tutano. E as pessoas, muitas das pessoas da Ucrânia, só perceberam isso quando saíram da Ucrânia. E só perceberam isso quando realmente, por exemplo, aqueles separatistas que lá existem são pessoas que não têm grande conhecimento, que estão baseadas ainda naquele conhecimento antigo. E, portanto, é isso que faz desplotar um conflito a todos os níveis, e é isso que faz desplotar a consciência humana para as pessoas, porque isto é muito giro, nós ajudarmos e nós sermos solidários, mas nós estamos a dar o pescado e ninguém quer ensinar a pescar. E a grande questão de todas as guerras e de todos os conflitos está em as pessoas não poderem ou não quererem ou não terem condições para ensinar as outras pessoas a pescar. Isso é como um patrão que tenha um empregado que seja muito bom naquela área, não quer que ele saiba de outras áreas. Há patrões que escondem determinadas coisas aos seus empregados para que os seus empregados pensem sempre que eles estão numa grande dificuldade, quando eles estão a viver, muitas vezes, isso aconteceu muito depois do 25 de Abril em Portugal, estão a viver à custa daquelas pessoas que muitas delas trabalharam anos e não foram aumentadas, não foram reconhecidas no seu trabalho, que isso também provoca um sofrimento, e estamos a falar de Portugal. Então, eu penso que isto é por isso é que acontece tanta coisa mal no mundo, e eu penso que isto é o resultado de uma mentalidade que já devia estar ultrapassada e não está, porque há pessoas no poder que não deixam as outras pessoas, que afinal de contas são a base de um país, crescerem, evoluírem, desenvolverem a sua inteligência, desenvolverem a sua capacidade crítica, desenvolverem o seu raciocínio, também onde os valores, os direitos humanos não prevalecem, porque as pessoas são capazes de tudo. Quando as pessoas dizem que eram capazes de matar uma pessoa se lhes fizessem isto ou aquilo, elas estão a ser como um Putin, como um Chai-Ing, como um presidente americano que se mostra ser doce, mas depois nos pontos fulcrais e nevrálgicos não consegue tomar uma atitude assertiva, uma atitude humana, e deixa as coisas prosseguirem. Por exemplo, é inconcebível na América haver o racismo. Não consigo entender. Eu consigo entender sem conseguir entender porque é que existe o racismo. Afinal de contas, as pessoas têm que se lembrar que foram buscar os pretos à África, pretos fortes, pretos saudáveis, pretos que realmente tinham a sua própria inteligência na África, era o seu habitat natural, e foram-nos lá buscar, fizeram deles escravos, venderam-nos como animais e levaram-nos para a América. O que é que eles queriam? O que é que os americanos estavam à espera? Claro que os americanos teriam agora era que compensar, nem que fosse a descendência da descendência daqueles que foram escravos na América e que foram criados dos americanos, assim como acontece connosco ao ocuparmos, ao descobrirmos e colonizarmos determinados países, também não soubemos nos comportar. E ainda hoje não nos sabemos comportar, não sabemos assumir os nossos erros. Evidentemente que o povo não é culpado disto tudo, são os governantes que nos governaram, são os governantes que nos governaram até hoje, é que são realmente, verdadeiramente responsáveis. Ninguém é capaz de pedir desculpa e ninguém é capaz de reconhecer o erro, porque sempre um ato vai ter uma consequência, a curto, a médio ou a longo prazo. E o que está a acontecer neste momento no mundo são essas consequências. E nós temos que aprender a acompanhar essas consequências
E temos que aprender a modelar essas consequências para que não haja tanto sofrimento no mundo. Temos que fazer o nosso papel. Nós temos sorte porque até nascemos num país que nos dá, que nos permite a nós próprios, por nós próprios, adquirirmos um conhecimento colossal. Sabemos quando o ministro A, B, C, D, o secretário de Estado, o primeiro-ministro, o presidente da República, estão a fazer jogos políticos e jogos de interesses económicos que não dizem respeito ao povo, mas que o povo vai ter que pagar. E estando assim num país como este, nós ainda não utilizamos a nossa inteligência no sentido de melhorarmos a nossa vida, porque estamos à espera que eles melhorem a nossa vida. Não vamos muito longe. Aumentaram o ordenado mínimo, aumentaram os impostos indiretos, portanto, o ordenado mínimo ficou na mesma coisa, só mudou o número e as pessoas ficaram todas satisfeitas. E isso é de caras. Portanto, são esta falta que os povos têm, como nós, o nosso povo tem, esta falta de espírito crítico, esta falta de compreensão, esta falta de risco, porque é preciso arriscar, que muitas vezes nos levam a situações de conflitos internos e de guerras como aquela que se está a passar. Eu creio que um dia destes em Portugal haverá um conflito social muito grande, muito forte, e com certeza haverá mortes na altura, porque é insustentável a situação em que nos vamos encontrando no dia a dia. Muitos não gostam, nem querem que se fale nisso, porque têm um medo horroroso que se fale em coisas que podem prejudicar os seus empregos, os seus trabalhos, o seu estatuto. Evidentemente que são pessoas egoístas, pessoas que não têm caráter, pessoas que dizem ser muito bem formadas, mas de formadas não têm nada. Porque a partir do momento em que um povo é governado de alguma forma por pessoas que são calculistas, por pessoas que são corruptas, por pessoas que desvalorizam, que acham que um ordenado mínimo, que está tão mínimo, que ainda podem buscar mais e mais e mais de impostos, que às pequenas e médias empresas carregam-nas e às grandes empresas não as carregam. Portanto, pelo contrário, ainda lhe dão benesses. Nós, ao vivermos assim, não vamos também chegar muito longe. E depois a questão de os aumentos dos impostos indiretos. Os diretos já são tão altos, não há mais possibilidade de os aumentar, mas os impostos indiretos, esses aumentos de impostos indiretos escalabrosos, fazem com que a pessoa perca o poder de compra, fazem com que a pessoa se torne dependente. Muitas vezes vocês falam nos subsídios, mas se os subsídios não existissem, muitas vezes há pessoas a passar fome em Portugal e nós temos que se preocupar porque estamos em Portugal. Nós não podemos ajudar um país quando não ajudarmos a nós próprios, porque só nós estando bem, porque aquela pessoa que só tem uma camisa e tira a sua camisa e dá a outra pessoa, não faz um ato heroico, faz um ato estúpido. Porque se tiver duas camisolas, pode dispensar uma, porque não vai ganhar nenhuma pneumonia, não vai ter frio, não vai ficar doente, não vai ficar desprevenido. Agora, se tem duas, posso ficar só com uma e dar, mas agora ficar com nenhuma, isso não é nenhuma esperteza, não é nenhum ato heroico, isso é falta de inteligência, falta de visão. É, às vezes, mostrar aos outros que nós até fazemos alguma coisa, ficamos sem nada, ficamos nus, mas fazemos alguma coisa. E isso não é heroico. E as pessoas muitas vezes não têm a noção exata das coisas que se passam no mundo, que se passam à sua volta. Às vezes as pessoas não querem saber delas próprias. Por isso é que há povos tão frios como os povos do Norte. Além do frio que existe, eles são frios sentimentalmente. Eles não têm as emoções como nós, não têm os valores, são pessoas que determinadas coisas são muito certinhas, mas, por exemplo,
em relação à vida humana, e eles não têm a noção do respeito que se deve ter pela vida humana, eles não têm a noção, vamos lá, de que, na verdade, a vida não é só aquilo, não lhes falta quase nada, por isso é que os níveis de suicídio nesses países é muito elevado, porque as pessoas têm falta de afetos, não têm afetos, desde que nascem os pais educam sem afetos, não há grandes afetos nessas pessoas. O povo alemão, por exemplo, é um povo sem afetos, não tem afetos. Os nórdicos também, muitos deles não têm afetos, não são pessoas afetuosas, não são pessoas que veem o seu semelhante, seja ele qual for, o seu semelhante. Portanto, esta questão cultural que está espalhada pelo mundo e que faz parte dos países, muitas vezes, é que provoca estes conflitos armados, estes conflitos sociais, estas ondas realmente de desequilíbrio que existem hoje na Terra. Por exemplo, o facto de, nesta pandemia, das pessoas terem consciência, os maiorais terem a consciência de que realmente que isto até foi um pouco provocado, propositadamente ou não, acidentalmente ou não, mas foi um pouco provocado, e não assumirem que sabem que foi um pouco provocado e ainda por cima agravarem mais, através da pandemia, agravarem mais a vida das pessoas, nota que essas pessoas não são pessoas de caráter, pessoas de confiança, não são pessoas de valores. Nós às vezes falamos muito do vizinho e esquecemos de olhar para a nossa própria casa. Temos muito que fazer na nossa casa, temos muito que arrumar, temos muito que modificar, temos que transformar a nossa casa. Porque só transformando a nossa casa é que podemos ajudar os outros a transformar a sua casa. Mas não impondo, não dando, é ensinando a pescar. Nunca dando o pescado. Pode-se dar provisoriamente o pescado. Até haver condições para a pessoa pescar por ela própria. E essas condições têm que ser provocadas por nós. E nós não o fazemos, nós vamos pela parte mais fácil. Nós vamos sempre pela parte mais fácil. Nós não resolvemos o nosso problema de pobreza em Portugal porque vamos sempre pelo lado mais fácil. Por exemplo, aquela questão dos fogos, que é aquela questão da queda da ponte, que ainda hoje há problemas por resolver e muitos. Desde os problemas psicológicos, traumáticos, desde os problemas sociais, desde os problemas económicos dessas pessoas e dessas famílias que perderam os seus familiares, porque não há dinheiro nenhum que pague a morte de alguém. Não há dinheiro nenhum. Já basta quando as pessoas morrem de uma forma natural, quanto mais dessa forma, porque foi um descuido do próprio Estado, e o Estado comeu o dinheiro do povo e não se preocupou em consertar, em revisionar, são capazes de revisionar a nossa casa constantemente, a ver se conseguem acrescentar mais um imposto, mas não são capazes de revisionar as coisas que pertencem revisionar ao Estado, é por isso que eles nos estão a substituir. Nós vimos pelas estradas, eles consertam as estradas quando há eleições. Quando não há eleições não se conserta estradas nenhumas e as estradas continuam. E depois vimos pela forma como as pessoas têm as suas atitudes. Aquele é meu amigo, eu até lhe ponho lá uma estrada alcatroada. Mas naquela aldeia há uma estrada que não está alcatroada como deve ser e eu quero lá bem saber. Portanto, este tipo de pensamento ainda se pavaneia por este Portugal adiante e por este país adiante, e nós nada fazemos. E por isso eu acredito e creio que um dia destes haja algo que vá mexer no gatilho mental e psíquico das pessoas e elas vão se revoltar. Mas a revolta delas já não é aquela só revolta de ir para a rua. Aquela revolta vai ser, pois, uma revolta tão grande que as pessoas vão ficar umas contra as outras, vão guerrear umas contra as outras. E aí sim até haverá mortos, haverá feridos, haverá pessoas que sofrerão muito, os mais fracos sempre. E é aí que eu digo que o homem perde o seu valor, o seu encanto. O ser humano
O macaco consegue portar-se melhor do que o próprio homem. E isso é muito interessante nós verificarmos. O macaco é a coisa mais parecida que temos a nós. E ele consegue se comportar muito melhor do que o próprio homem. Por exemplo, os animais matam não por prazer. Matam para sobreviver, para viverem, para se alimentarem. O homem mata por prazer. Há ali realmente uma diferença colossal entre nós e os animais, não é? Uma diferença de comportamento. Às vezes os animais são mais afetuosos para eles próprios, uns com os outros, do que nós, seres humanos, uns para com os outros. Ora, isto parece coisas que não têm importância nenhuma, mas são as coisas mais importantes, porque isto é a base de uma sociedade, a base de um povo, é a base do humanismo, é a base da vivência entre os seres humanos. Se esta base não estiver bem solidificada, evidentemente que rapidamente nós entramos em qualquer tipo de conflito. Então, esta guerra e esta ocupação, vamos lá, nos anos 80 era outra forma, agora estamos nos anos 2022, não é? Já é outra forma, já não se pode admitir e é inaceitável, não é? Que os países se comportem da maneira como se estão a comportar, esse país, e portanto, aqui haverá sempre algo extrasensorial, subjetivo, algo fora do humano, que atua. E quando há essa atuação, por isso é que eu digo que é mais preocupante a pandemia do que a própria guerra, porque nessa é uma guerra controlada, é mais para que as pessoas despertem, é mais para que as pessoas possam ter a consciência, porque as pessoas esqueceram-se que podem estar na mesma situação. É mais para, como que dizerem diretamente às pessoas, reparem o que é que vocês fazem uns aos outros, vejam a maneira como vocês estão a entender, porque depois uns vão ficar extremamente magoados, vão ter que sair rapidamente, não é? Do que, comparando isto com a pandemia. A pandemia já não é bem assim. A pandemia é uma coisa que não se pode controlar, foi fabricado pelo próprio homem, não há um controle do homem, porque o homem nem sabe como há de controlar, então o homem vai por tentativa e erro. E o erro é maior, o erro acaba por ser maior nessas tentativas, o erro acaba por ser maior e mais prejudicial de que o próprio agente biológico que provoca este desequilíbrio na humanidade inteira. Pois não me lembro no mundo de existir toda a humanidade com uma pandemia assim. Houve partes do mundo que tiveram pandemias e pandemias graves e que souberam ultrapassá-las. Mas o mundo inteiro, de uma só vez, do que aconteceu de 2019 para 2020, não me lembro na Terra de existir uma coisa assim. Não me lembro de maneira nenhuma. Há muitas pandemias fortes, bem fortes, que provocaram muitas mortes na humanidade, mas eram cinco escritas 3, 4, 5 países e não passavam dali. Agora não, esta pandemia ocupou o lugar de todos os países que existem sobre a Terra. Há uma diferença colossal. Então, e sim, nos devemos preocupar, devemos continuar a fazer o que for possível, o que nos for possível, mas devemos fazer a nossa parte para tentarmos travar de uma vez por todas a pandemia e para que os homens sejam obrigados a encontrar uma resposta à pandemia, porque eles próprios é que a criaram. Nesta guerra há um controle do subjetivo e eu percebi logo do princípio que havia um controle. Eu quando digo que uma coisa é controlada, quer dizer que não é controlada pelo homem, é controlada por algo mais do que o homem. Eu disse-vos a vocês no princípio que esta guerra era uma guerra controlada. Ela está a ser controlada por algo mais do que o homem. Mas a pandemia não está a ser controlada por algo mais pelo homem.
está a ser controlado pelo próprio homem, é o homem que tem que chegar ao controle, porque foi o homem que cometeu o erro crasso. Mas a origem de todas estas coisas está nesse princípio fundamental que é a Carta dos Direitos Humanos, que não é cumprida, não é respeitada. Muitos países, não todos, mas quase todos, a maioria dos países assinam essa carta, mas não a respeitam. Tanto que não a respeitam, porque nessa Carta dos Direitos Humanos, e nós às vezes temos que a ler, temos que a estudar, e não precisamos de ir para a escola para fazer isso, como outras diretivas que saíram posteriormente a essa carta, devemos ler e estudar para percebermos que as pessoas não estão a proceder bem. E ao não proceder bem, nós temos que atuar. Porque se nós ficarmos calados, quem fica sempre calado, sujeita-se a quando quiser falar, não poder falar, porque não é costume a pessoa falar. Se não é costume um povo ficar descontente com as coisas, a admiração está é quando o povo fica descontente. No caso da França, por exemplo, isto falando de países que nós conhecemos, eles, quando há alguma coisa que sai fora da Constituição, ou que a Constituição deles é lesada, eles saem todos à rua em bandada e fazem ali um escarcéu que obrigam os próprios políticos a ter uma postura diferente ao problema que eles saíram para fora. Ou seja, o gatilho foi mexido e eles saltaram. Nós em Portugal não fazemos isso. Não somos pessoas, tendemos a ser pessoas muito pacíficas fingidamente, porque depois ficamos muito revoltados, ficamos doentes, ficamos com depressão, as nossas relações afetivas não funcionam, as nossas relações sociais não funcionam, as nossas relações de trabalho é a nossa escravidão e, portanto, vivemos uma vida que muitas vezes chegamos ao final da nossa vida e perguntamos o que é que andámos cá a fazer. Porque nós esquecemos dos direitos fundamentais nossos próprios, dos nossos valores, daquilo que nos foi transmitido, bem ou mal, mas foi em alguma parte, em alguma época da nossa vida nos transmitido, que são os afetos. E esquecemos-se desses afetos, esquecemos-se de pôr em prática esses afetos. E depois queremos que haja um milagre. Os milagres não se dão se não houver a contribuição humana. A fé antecede sempre o milagre. A fé por si só não existe. A fé existe em cada um de nós. E ela antecede o milagre. Porquê que a fé antecede o milagre? Porque eu, ao ter fé, também vou fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. Para que eu atinja aquele patamar. Logo aí, a própria vida, à minha volta, energeticamente, vai-se dispor a que eu possa conquistar aquilo que quero conquistar, desde que não seja prejudicial a ninguém. E esse é o passo que eu tenho que dar. E esse é o passo que todos nós deveríamos dar. E esse é o passo que muita gente não dá. Não estão preocupados, mas que vale a pena eu dizer alguma coisa. Dizem muitas pessoas. Eu costumo dizer uma centelhazinha pequenina. Cada um de nós faz uma centelha muito grande. E o problema é que os povos, não só nós, como os outros povos, se acomodaram muito e puseram na mão de homens e de mulheres que não têm valores e que não são verdadeiramente humanos o seu destino. E logo ao pôr na mão o seu destino e não os fiscalizar e não dizer nada e silenciar-se, dá origem às grandes ditaduras, aos grandes ditadores, ao fascismo, ao fanatismo, dá origem a todas essas coisas que depois nos tornam mais frágeis e nos tornam vítimas dos algozes, daqueles que têm mais poderio do que nós, que querem ter muito mais porque não estão satisfeitos, então eles vão nos usar. E é o que está neste momento a acontecer com a Ucrânia. Os mais fortes estão a usar os mais fracos, pensando que estão a fazer algo que, sim senhora, mas estão a fazer uma boa trampa, que é como o Trump faz,
se chegar outra vez a presidente dos Estados Unidos da América, temos para aí um problema do arco da velha. Então, a nossa esperança é que morrem tantos jovens, morrem tantas pessoas novas descobrem que têm câncer, tantas pessoas acabam por sair da nossa vida repentinamente. Então, eles que já são até mais velhos pela ordem da vida, eles que se vão embora e voltem outra vez. Porque nós acabamos depois por voltar. Depois às vezes voltamos e voltamos em condições muito precárias. Depois dizemos, eu não queria viver, eu queria era morrer. Até crianças dizem isso muitas vezes, mas para que é que eu vivo? Eu quero é morrer. Lá está. Porquê? Porque foram pessoas que noutra época, ao viverem, não respeitaram os direitos humanos, não respeitaram o seu semelhante, não utilizaram os afetos, não utilizaram corretamente a sua inteligência e por isso têm que vir desprevidos de todas essas coisas por isso é que se diz, cá se fazem, cá se pagam, para sofrerem na pele aquilo que outrora fizeram sofrer na pele aos outros. Isto é uma questão que muitas vezes as pessoas não querem saber, nem se preocupam com isso, mas é uma questão muito forte e é uma questão que realmente nós temos que fazer alguma coisa para que não venhamos, os nossos netos e bisnetos, os nossos filhos, não venham a ter problemas gravíssimos como aqueles que já estamos a ter nós, e eles serão muito mais graves. Por exemplo, começa a faltar a água na terra, quando faltar a água na terra, mas por exemplo Portugal tem uns lençóis de água extraordinários e querem, por exemplo, construir um aeroporto num desses lençóis de água que dá para matar a sede à Europa durante 20 anos. Imaginem, aquilo é ouro, é como petróleo. Mas algumas pessoas gananciosas e cínicas, algumas pessoas sem escrúpulos, porque compraram terrenos ali pela borda da coisa, querem que se lá faça o aeroporto, esquecendo-se que vão estragar coisas que vão fazer falta a Portugal. Leandro Martins, boa noite também para ti, tudo bom? Amanhã, outro dia, temos que falar. Portanto, vão estragando as coisas que realmente serviriam para os nossos filhos e para os nossos netos, ainda calhando, serviriam para alguns de nós. E é essas questões que nós temos que pensar, refletir. É aí que mostramos que somos pessoas inteligentes, pessoas com espírito crítico. Além disso, pessoas analistas, pessoas que sabemos observar e pessoas que não somos estúpidas nem burras, como muitas dessas pessoas que têm um grande poder, têm poder a mais e que ainda querem mais, que são extremamente pessoas desumanizadas. Elas têm poder porque esse poder lhes foi conferido por um povo que acreditou neles e eles aproveitaram-se quando ocuparam os cargos de então desrespeitar a crença e o acreditar e os valores que esse povo estava à espera que eles tivessem. E, portanto, por isso é que estamos numa guerra a nível europeu, que é com a Ucrânia, mas também estamos numa guerra de valores há muito tempo e as pessoas não estão a cuidar disso e somos pessoas muito problemáticas no sentido de não sabermos ajudar o outro. Nós temos que ensinar a pescar, não é dar o pescado. E por darmos o pescado tantas vezes e nos darem o pescado a nós e não nos saberem, não nos ensinarem a pescar, é que muitas vezes o pescado depois não chega para todos e alguém vai ficar mal. A minha reflexão hoje é esta mesmo, ok? Vou passar a oração. Ó sol da nossa vida, ilumina a parte mais recondita do nosso próprio ser e toca-nos para que nós nos possamos desabrochar, fazer com que desabroche em nós
toda a nossa força, toda a nossa coragem, toda a nossa audácia, as nossas armas do passado, e para que nós possamos contribuir para o equilíbrio de toda a humanidade, com os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas orações, as nossas atitudes, o nosso exemplo. Às vezes nós precisamos de auxílio por isso mesmo, para essas coisas em nós despertarmos, para sermos pessoas mais motivadas, pessoas mais corajosas, pessoas mais justas, pessoas mais equitativas e pessoas que sabem, na verdade, aquilo que dizem, aquilo que fazem, e que sabem e que têm consciência de que as suas ações podem ter um efeito nefasto nos outros e prejudicá-los, para que nós saímos desse patamar e possamos passar a outro patamar, não disfarçados, não aparente, mas na profundidade. Nós precisamos, a humanidade precisa que a sua profundidade venha à sua consciência. E é aqui que vós, pai de todos os pais, mãe de todas as mães, que vós, seres subjetivos, seres que de alguma forma podereis, seres energéticos que de alguma forma nos podereis envolver, para que cada um de nós desperte no seu ritmo, na sua forma, no seu crescimento, na sua evolução e, sobretudo, na sua fraternidade, para que realmente nós possamos ser um contributo, ser aquela pequena peça do puzzle para encaixarmos no puzzle e para que haja mais equilíbrio, muito mais do que aquele que há, que é tão pouco na humanidade. Uma humanidade que está em sofrimento, quer através das guerras, quer através da manipulação, quer através do jogo sujo de muitos, quer através do aprisionamento. O homem tem a tendência de se esquecer que, como homem, não é imortal, é um ser mortal, porque acabando o corpo, nós ficamos essência e muitas vezes nós nos esquecemos disso, esquecemos na continuidade da vida. Às vezes não queremos crer, não é porque não saibamos, mas é porque já sabemos que teremos que responder a nós próprios pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas ações, pelo aquilo que fizemos, pelo que deveríamos ter feito e não fizemos, pelo aquilo que de alguma forma não deveríamos fazer e fizemos. Portanto, existem todas essas consequências que acabam por ser consequências nefastas, porque ninguém pode pagar pela ação do outro. As pessoas só podem responder pelas suas próprias ações, pela sua forma como vão caminhando sobre a vida. Agora, como os outros caminham, nós não podemos carregar essa cruz às costas, porque estamos a nossa. E é nesse contexto que a nossa oração hoje vai para o universo. Vai para o universo muito perto de nós, não para o universo do universo, mas para aquele nosso universo, onde possa sair daí as pétalas da energia necessária para cada homem, mulher e criança, para cada ser vivente. E essas pétalas energéticas possam provocar o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, os afetos, possa potenciar o que o homem tem de melhor para com ele próprio e para com aqueles que lhes são mais próximos, porque todos fizerem o seu trabalho, logo, automaticamente, a sociedade a nível deste planeta muda completamente e haverá sempre uma maior tranquilidade, uma maior paz e haverá sempre um respeito, que é o que falta neste momento. A humanidade é respeito por si próprio e respeito uns pelos outros. E é necessário nós nos unirmos. E aqueles que se unem são poucos em relação àqueles que se unem em falsas modéstias, falsas em coisas que não estão dentro
daquilo que são todos os valores e todos os afetos que existem nesta humanidade. Escuta a prece dos mundos, o cântico da própria natureza, e que a própria natureza tenha compaixão de nós, de modo que o seu canto seja um canto renovador, seja um canto reconstrutor, que possa reconstruir o que está destruído, um campo de equilíbrio. E também para que tudo aquilo que nos rodeia, quer visível, quer invisível, quer só sentido, aos nossos sentidos mais apurados, possa estar em comunhão connosco, para assim também nos tornarmos mais fortes e mais conscientes da realização do nosso papel de crescimento, de evolução espiritual, do nosso papel de equilíbrio neste mundo que nós habitamos e que de alguma forma fomos nós que aceitamos vir com as funções que cada um traz. Então, nos seja recordado constantemente por voz ao subjetivo essa forma nossa que nós muitas vezes escondemos e nós muitas vezes não queremos saber, porque vamos pelaquilo que é mais fácil, pelaquilo que está visível. Às vezes nós somos capazes de questionar os outros, mas esquecemos de se questionar a nós próprios. E se eu estivesse naquela situação, como é que eu procederia? Então vamos a proceder assim no dia a dia. É esse auxílio que a humanidade precisa, é esse auxílio que cada um de nós precisa. E é por isso que hoje emanamos para o nosso universo a nossa oração, em conjunto com todas as orações, para que venham essas pétalas energéticas envolver-nos e despertar nosso ser para a realidade de que, na verdade, nós somos seres espirituais encarnados. A nossa gratidão, o nosso amor e a nossa comunhão com o todo e com tudo. E a nossa fé e a nossa esperança e a nossa certeza desse abraço fraterno e dessas pétalas energéticas a nos envolver. Bem-haja a todos os homens, mulheres e crianças, e bem-haja a todos os seres espirituais e energéticos. E pronto. E sendo assim, eu vou dar por terminada a nossa jornada de oração de hoje. Esqueci-me de pentear, já viram? Estás a ver? Nem reparei em mim. Veja, quando nós não reparamos em nós, como é que podemos reparar nos outros? Espero que todos fiquem bem. Não sei se amanhã estarei a fazer a jornada. Se não tiver, eu avisarei. Se não, até amanhã. Tenham uma boa noite e um bom início de semana. E não se esqueçam de orar. Orar para que o homem se entenda com o homem. Orarem por vocês, pelos vossos familiares, pelos aqueles que já não veem há muito tempo, pelos aqueles que vocês estão zangados com eles, eles zangados com vocês. Orar é conversar convosco, pensar e conversar com o subjetivo. Ponham um nome subjetivo e basta. E se todos fizerem um bocadinho disso durante o dia, verão, e durante a semana, verão que haverá uma diferença na vossa própria vida. Beijos e abraços para todos. Até amanhã. Amor e gratidão.